tão que não seja tão negativo, né? Sempre é muito negativo e o que a gente espera é que possa haver, né, sempre também notícias positivas em detrimento das tantas negativas que tem. E aí a principal ideia foi um pouco a gente pensar que também a visão que a gente carrega desse público, ela está atrelada na nossa experiência, mas ela é reforçada e endossada com esses canais que o tempo todo estão nos dizendo coisas, estão nos informando coisas e que acabam influenciando muito no que a gente tem de visão, né, do que a gente tem de opinião sobre esse público. Então foi bem legal a conversa. A gente pôde falar um pouco sobre grupos, sobre marcas, enfim, falar um pouco sobre comportamento a partir desses links que está disponível também na apresentação que foi enviada a vocês. E aí, um pouco para encerrar, eu trouxe a carta da Lorde, que é uma música, uma profissional do campo da música, né, mais do mundo teen, do mundo jovem, e que ela faz muito essa transição, né, do quanto para ela, né, deixar de ser criança, né, passar a ser jovem, de ser jovem para ser adulto, o quanto é difícil. E aí que, de fato, é necessário que eles assistam muitas experiências com os adultos para eles aprenderem a se portar como um. Então, o nosso papel formativo nesse sentido é muito importante. E acho que a carta da Lorde ela traz muito esse aspecto do quanto é legal ser jovem ou ser adolescente e, ao mesmo tempo, quão preocupante é, uma vez que, se por um lado a gente já não é mais criança, por outra a gente também não é adulto, mas tem horas que nos tratam como criança e tem horas que nos tratam como adulto. Então, viver nesse meio termo é sempre muito complicado. E aí, depois nós falamos sobre o tema central da conversa, que foi formação, do qual eu apresentei programas e projetos que são desenvolvidos, que têm essa preocupação formativa em relação aos projetos. Foram os jovens urbanos, o jovem monitor cultural e o adolescer. Ambos, os dois programas e esse projeto, eles têm como iniciativa o engajamento e o protagonismo de forma positiva dos jovens e dos adolescentes participantes. E a principal ideia, um pouco da apresentação desses programas e desses projetos é que a gente pudesse entender melhor como eles são realizados e não engessar quando a gente pensar na variedade de bibliotecas que aqui nós temos presente no grupo, mas como cada um pode adaptar a partir da sua realidade, a partir dos seus interesses, né? Também pensando que a formação ela é, digamos que, o grande cartão de visita, né? Depois que os meninos se interessam em querer participar, é a partir da formação que eles entendem tanto a relação deles com o equipamento quanto do equipamento para eles. Uma vez que a gente tem um grupo de voluntários, independente da faixa etária, é importante que eles entendam que a nossa preocupação em formá-los para o trabalho, para o atendimento, é a nossa maneira também de contribuir para a formação, uma vez que eles estão contribuindo com o seu tempo dedicado a um trabalho voluntário dentro do equipamento biblioteca. Aí nós falamos também sobre o produto do segundo encontro, e aí um pouco falando de como é que cada grupo poderia pensar no seu jeito de construir um programa, né, uma estrutura formativa para os jovens que já estão ou que podem estar dentro da biblioteca. E aí nós finalizamos todo esse nosso encontro um pouco com as dicas culturais, porque me pareceu que ao longo desses nossos 3 encontros, nós o tempo todo falamos sobre grupos, sobre música, sobre marcas que são da adolescência e que eu achei por bem, então, apresentar enquanto dica cultural quais são aí na música as pessoas que são jovens e estão revolucionando aí um pouco o cenário da música a partir da sua produção, tanto no campo audiovisual, quanto também 2 revistas de comunicação que são empenhadas em pensar temáticas para esse público. Então, um pouco de todo mundo sair com alguns processos, né, de rever como é que pode pensar aí os jovens ou o recorte de jovens e de juventude que eu tenho no meu território,
partindo do princípio que eles não nasceram, eles não repensaram, se recriaram sozinhos. Eles estão o tempo todo em contato com outros referenciais, e é bom quando a gente consegue, né, entender que o menino, por exemplo, que tem uma pegada muito no rap e no hip hop, porque ele tem referência com tantos músicos que também, muito próximo à idade dele, também estão se mostrando e se revelando no universo musical. Mas essa foi nossa memória fresca do encontro passado, era mais para a gente não perder de vista o que foi trabalhado, mas também não perder mesmo de vista que o vídeo ele está disponível para vocês assistirem com mais tempo, com mais calma, e aí tudo isso que eu sinteticamente falei para vocês, dá para ter todo o detalhamento da conversa a partir do vídeo que já está disponível. E aí nós vamos aí, né, para o nosso terceiro, o bloco 3, né, que é pensar sobre o jovem na biblioteca, o trabalho de formação contínua e pensar especificamente sobre o acompanhamento, né, como a gente pensa em desenvolver e realizar o trabalho de acompanhamento, considerando o acompanhamento numa perspectiva de formação contínua. E aí um pouco a gente vai tratar, mas antes de a gente começar sobre esse assunto, já virou uma prática a gente trazer alguma outra informação desse campo, da juventude e da adolescência, para a gente poder refletir. E aí eu fiquei pensando, pera lá, eu comecei com uma pesquisa, depois eu falei sobre a questão da mídia, e aí pensando que nós somos todos bibliotecas, como é que a gente pode pensar algo que está dentro do nosso trabalho, está dentro daquilo que a gente faz, para poder pensar especificamente como é que os próprios livros podem revelar também os gostos e as escolhas dos jovens e dos adolescentes que frequentam esse território. E aí eu comecei pensando, né, qual é a marca da juventude ou da adolescência, né? Se a gente for pensar, a gente já falou de tantas marcas que estiveram ou que ainda estão presentes na nossa formação. Nós falamos, por exemplo, dos cadernos de enquete, diários, doces, músicas, filmes, enfim, que são narrativas que elas falam especificamente com cada um de nós no período em que a gente a concebeu, ou a assistiu, ou leu, enfim. Como é que a gente, enfim, tem uma marca que só a gente pode dizer porque foi a nossa juventude, a nossa adolescência, e a gente sabe os significados ou símbolos que nós construímos ao longo desse período. Mas aí eu trouxe o ranking de livros, que ele é publicado sempre pela Publish News, que é um ranking, na verdade, de consumo. Óbvio que eu estou falando de compra de livros. E aí, esse é, na verdade, o dado que eu tenho com mais coerência, uma vez que eu também, por estar dentro dos equipamentos das bibliotecas, pode ser que as escolhas dos livros, né, que mais foram lidos no último mês, por exemplo, esse, eu estou falando do mês de janeiro, né, como é que a gente pode também, a partir dessas escolhas, pensar que tipo de jovens que a gente tem no nosso território. E aí vamos lá pensar, né? Estamos falando do ranking de livros, vamos falar um pouco sobre cada um deles e pensar qual é a marca, qual é a informação que ele nos deixa a partir do tipo de adolescente ou de jovem que a gente pode encontrar no nosso território, pensando isso. Então, em primeiro lugar, o que não é de se esperar, a gente tem Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, né, a Rowling, que começa não, né, mas que ela dá uma sequência, não à saga do Harry Potter, mas a maneira como ela desconstruiu, contando a história de um dos filhos do Harry Potter, que não é tão incrível, potente como seu pai, mas é um menino cheio de fragilidades e cheio de pequenas coisas que precisam de experiências para haver acerto, né, ou para haver sucesso. Mas em primeiro lugar está ela, e o que é mais curioso, né, dentro de uma categoria que é infanto-juvenil. O que eu não desrespeito nesse sentido, apesar de que uma coisa que eu estava falando hoje de manhã, né, eu não gosto muito dessa categoria infanto-juvenil, porque foi uma categoria criada apenas pelo mercado, para o mercado afunilar ainda um pouco mais, né, a ideia de consumo que eles possam gerar nos seus consumidores.
E aí o infanto-juvenil fica aquela transição entre infância e juventude, que perpassa pela adolescência, eu acho muito confuso, até porque, por exemplo, eu nem gosto muito dessas categorias, né? Eu acho que ela é bom para organização, para prateleira, ela é boa nesse sentido, mas para o leitor tão pouco importa, uma vez que a gente vai ler aqueles livros que a gente, enfim, consegue construir significados. Eu dedico muito tempo lendo livros infantis, que eu adoro, e também a livros juvenis. Né? Se eu fosse pensar na minha faixa etária, nenhuma dessas eu leria. Mas aí, como eu não respeito o mercado nesse sentido, e aí é óbvio, né? O leitor ele vai escolher o livro que ele deseja, e independente dessas etapas, né? Ou desses muros que podem ser muros que aprisionam, uma vez que por que as crianças leem tanto e depois quando passa para o ensino fundamental eles leem menos, então quanto que a gente engessa essas paredes e não permite que cada um pode ler o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser. Mas enfim, falando sobre a Rowling, Harry Potter é o primeiro lugar, mas se a gente for pensar, os grandes compradores de Harry Potter não são os jovens que estão hoje na nossa geração. Né? Eu estou falando de uma geração de jovem que já tem aí 10 mais anos que viveu a saga de Harry Potter e que quando a Rowling lançou, eles com certeza foram para as prateleiras para saber como é que a autora resolveu, enfim, falar sobre algum elemento presente dentro da vida, enfim, desse mundo do Harry Potter. E aí eu acho que, assim, eu estou falando de um infanto juvenil, mas que os consumidores não são tão infantos juvenis. Até porque boa parte dos meninos que hoje são jovens ou que são adolescentes, né, os jovens não, mas mais os adolescentes especificamente, eles precisam conhecer a saga do Harry Potter para fazer tantas construções mais qualificadas. Isso não quer dizer que não dá para não ler, que é impossível ler. Ele é possível ler, até porque é uma narrativa que recorta. Mas como tem muita coisa com referência àquilo que já foi dito ou que já foi escrito pela escritora dentro da saga, é óbvio que uma pessoa que já tem esse repertório consegue fazer relações com mais qualidade, né, no sentido de profundidade. Em segundo lugar, a gente tem a Larissa Manoela, que, meu Deus, é o boom das meninas e dos meninos que, enfim, se identificam com essa menina que, enfim, está escrevendo muito do seu universo, mais do seu mundo mais aprincesado. Né? E aí eu posso dizer que isso é ruim? Não, não é ruim, até porque são as fragilidades que ela aponta, e aí, pensando em fragilidades, cada um tem a sua e cada um a pesa da maneira que acha melhor. Mas o que é mais curioso é que eu acho que a Larissa Manoela ela vem com uma pegada que ela fala, principalmente, eu sempre escuto mais as meninas, os meninos talvez não tenham tanta ainda afirmação de dizer que eles também leem essa narrativa, essa literatura, mas que, por outro lado, é assim, né? Eu estou falando de um ícone, um ídolo que eles seguem porque tem algo nele que eles se identificam e aí a escrita, a música, o filme, eles vão consumir. Porque, de fato, eu estou falando de um jeito de como é que essa pessoa se expõe. E aí, independente do suporte, os seus fãs vão seguir. O que não é diferente do Authentic Game, a Batalha da Torre, que também de um menino que resolve, né? Um adolescente resolve escrever. E aí é bem curioso que a narrativa ele propõe um pouco como etapas de um game, né? De um jogo. E aí tá em terceiro lugar, é do Marco Túlio, né? E aí se a gente for pensar até se estava olhando hoje de manhã, né? O quanto também a gente tem de editoras que estão saindo um pouco das que a gente costumava dizer que eram as mais populares, as que mais vendiam, e aí está abrindo espaço para outras editoras que, enfim, estão lançando outras narrativas com outros sujeitos e, de sua forma, estão ganhando destaque. Em quarto lugar, a gente tem o Diário de um Banana com Vai ou Racha. Né? Diário de Banana também é uma saga antiga, né? Tem uma série de livros e aí vai ter recortes dessa história, mas a gente poder pensar também, né, o quanto que como Harry Potter ficou, enfim, sempre liderando o ranking, né, Diário de um Banana também, como os do John Green, enfim, uma série de outros que
conseguem se manter no topo por muito tempo. E aí a gente tem, não menos importante, né, porque essa lista do Publish News são 20 títulos, eu só escolhi 5, né, os 5 primeiros. E aí a gente tem o Extraordinário, do Palácio, que é da editora Intrínseca, que, enfim, o Extraordinário, ele ele não é tão novo, mas embora ele não é tão velho, né, ainda a gente fazendo essa analogia de tempo, né, ele sai um pouco no período em que começa John Green a bombar, né, com Cidade de Papel, Quem é Você, Alaska, Teorema de Caterine, enfim, né, A Culpa é das Estrelas, que é o grande começo do John Green. E ele também ele se manteve um pouco nesse mesmo período, mas enfim, ele se mantém e aí é sempre a preocupação né? Quando ele fica muito tempo não sendo um livro tão novo assim, né? Quais foram aí, por onde é que ele está sendo adotado, às vezes dentro de um equipamento educacional, enfim, né? Porque a gente bem sabe que também a adoção de uma escola num livro, ele reverbera na compra dele. Então, ele altera o ranking também. Mas aí a gente está falando de coisas bem distintas, né? Eu estou falando de Harry Potter, Larissa Manoela, Authentic Game, Diário de Banana e Extraordinário. O que é que de marcas eles deixam para a juventude, né? Eu estou falando de uma juventude que ainda retoma os aspectos da juventude daquilo que foi vivido, que é no caso de Harry Potter. Estou falando de Larissa Manoela, né? Dessa menina afetiva, muito emotiva, mas que constrói um castelo. E aí é outro aspecto da juventude. Eu estou falando dos games, que também tem outro aspecto e acompanha a juventude de outra forma. Diário de um Banana, né? Que eu sempre digo que tem algumas coisas que são meio bobocas, né? O Diário de um Banana, ele faz qualquer adolescente rir, né? Mesmo com as piadas que talvez não tenha tanto impacto pra gente, mas que para aquele público tem um impacto muito grande. E a maneira louca como as coisas são resolvidas dentro dessa literatura. E Extraordinário que tem um peso maior comparado às outras, né? Porque ele tem uma característica de reflexão e de reação com a narrativa literária, com a narrativa da vida, ele é mais preciso, né? Ele tem um encaixe maior. Então, enfim, não é desqualificando, até porque eu não tenho nada contra nenhum deles, e como não teria até com qualquer outro, mas a gente poder pensar o quanto essas escolhas que eles estão fazendo remetem muito para a gente pensar o que eles estão se construindo, né, se constituindo. Aí vamos sair um pouco do infanto-juvenil e vamos para a ficção, para a gente ter um outro recorte. Em primeiro lugar, a gente tem Augusto Cury com o homem mais inteligente da história. E aí o Augusto Cury tem uma pegada que oscila, né? Ele diz literatura, mas é uma literatura que tem um peso, uma passagem, ou às vezes uma parada bem marcada da autoajuda. Mas, enfim, né? Ele consegue diluir isso dentro de uma história, dentro de uma narrativa. Depois a gente tem Quatro Vidas de um Cachorro, que também é um filme que acabou de ter sido lançado, mas que ele sai um pouco da esfera do Marley e Eu, que foi um outro livro que fala do mundo pet, mas que ele fala muito da relação de um cachorro com o dono. E aí, Quatro Vidas, ele está falando de um mesmo cachorro que ele entra nessa ideia espiritual de reencarnar com diferentes donos. E é muito bonito. Se a gente for assistir assim, tanto assistir quanto ler, né? Eu li e assisti o filme. O filme, enfim, tá uma discussão seríssima contra maus tratos, né, dos cachorros que viveram, né, os personagens do livro. E no livro, não, enfim, a coisa é mais tranquila, porque a gente não fica um pouco imaginando, né, o quanto os cachorros tiveram que sofrer para pular dentro do rio, enfim, fazer cenas que a gente sabe que não é tão fácil assim. Mas, enfim, Quatro Vidas é o nosso segundo lugar. Depois a gente tem o Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares. E aí eu estou falando um pouco também de uma saga que boa parte desses todos viraram narrativas audiovisuais, né? E aí o Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares, né? Que aí tem uma série também de continuidades dessa narrativa, mas que tem uma pegada mais de suspense,
mais de terror, ao mesmo tempo do mundo fantástico, né? De fato, as crianças são muito peculiares e pode não aparecer tão assustador, mas eu prefiro pensar como meu sobrinho diz, né? Lógico que é assustador porque a gente não encontra isso todo o tempo. Então, tudo que é muito diferente daquilo que a gente já está acostumado a entender, de fato é peculiar, de fato dá medo. Então, é um pouco isso. E George Orwell, né, que aí a gente for pensar, meu Deus, esse é um livro que, enfim, acompanhou também a minha geração, que é a Revolução dos Bichos, da Companhia das Letras, mas eu acho que esse livro, eu sempre, dentro do universo educacional escolar, eu sei que ele é adotado por muitos professores para trabalhos variados dentro dos equipamentos, né? Mas enfim, que felicidade ver que George Orwell, que é um notável dentro da nossa literatura, não só com a Revolução dos Bichos, mas com tantos outros livros importantíssimos que ele deixou. Mas a gente poder pensar que bom, um quarto lugar aí que a gente está falando de um banquete de notável mesmo. E aí o último, que é Como Eu Era Antes de Você, da Jojo, e aí eu tô falando de uma outra narrativa, uma outra construção, né? Um romance, enfim, para falar especificamente sobre as relações, e aí falar das relações amorosas, e os desconcertos e os concertos que tudo isso implica quando a gente resolve afetivamente, amorosamente lidar com outra pessoa. Mas eu acho que esse, principalmente da ficção, me deixa bem claro assim o tipo de pensamentos ou o tipo de coisas que estão muito dentro do universo jovem e do universo do adolescente, né? Essa mescla, né, entre poder falar de assuntos ou viver experiências tão diferentes, com bases tão diferentes, acho que é um pouco essa preocupação de querer tentar dar conta e dar sentido ao mundo partindo de narrativas com propósitos tão distintos um do outro. Na autoajuda, nós temos aí de ranking, né? O Mário Sérgio Cortella, que está aqui porque fazemos o que fazemos. Eu acho que ele sempre tem uma pegada mais filosófica, né? Eu, enfim, autoajuda, eu fiquei pensando assim, porque o uso dessa nomenclatura com um livro como esse, é óbvio que a função de uma narrativa é sempre nos respaldar, nos dar condição, né, de nos reparar, nos fortalecer, ampliando o nosso repertório para enfrentar as adversidades da vida. Mas, de qualquer forma, enfim, Mário Sérgio Cortella eu não colocaria nessa categoria, não, mas tudo bem, ele é em primeiro lugar e a gente sabe o quanto esse cara é incrível mesmo, né? Enquanto pensador, ele ajuda, tem uma contribuição muito significativa. Depois nós temos Propósito, né, da Siri Prem, que aí eu estou falando de outra coisa, né? Estou falando mais das questões mais de autoajuda espiritual, também mais uma pegada pensando como é que cada pessoa que lê, né, principalmente adolescente, jovem, o quanto que essa pergunta, né, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, ou enfim, como é que você pode pensar sobre isso em diversos contextos, mas é curioso ver isso num segundo lugar. Estranho, eu achei. Depois tem Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda, que é do Pedro Siqueira, que é uma pegada bem espiritualizada, bem religiosa. Augusto Cury, de novo com Ansiedade, como enfrentar o mal do século. E aí, por último, O Poder do Agora, que aí é um pouco falando sobre uma cura para a iluminação espiritual. Então eu estou falando de, sempre na autoajuda acaba lidando, se não é com as questões mais comportamentais, né, elas sempre caem muito pelo prisma mais religioso, né, e aí quando cai na religiosidade, eu estou caindo em um outro campo, né, que talvez esse livro dê conta, mas é aquilo, né, eu estou abrindo uma janela para abrir não sei quantas milhares de portas e não sei quantos mais milhares de buracos. Mas enfim, como o autoajuda ele foi construído para lidar com aqui e agora, pode ser que ele fortaleça assim as pessoas. E não sei por quanto tempo. Afinal, não é esse o propósito dele. E da não ficção, eu fiquei muito feliz porque esse foi um livro que eu terminei de ler, né? Eu li ele agora nas férias, que foi Rita Lee, uma autobiografia. E o quanto a Rita Lee tá incrível escrevendo. Hoje de manhã eu brincava dizendo assim que eu me senti o melhor amigo dela, vivendo toda a experiência que ela
enfim, tem no campo da música, das relações entre as pessoas e com ela própria. Pode parecer diferente de outros que talvez não exercitaram esse lugar da escrita, de escrever aquilo sobre si próprio, mas ela tá bem engraçada e bem humana no sentido de ser transparente, de dizer assim que ela é de fato uma pessoa muito louca, muito com a caixinha fora do lugar, mas que enfim, é isso, acho que o que ela tem para dizer e ela vai também dizendo como ela fez, não para se consertar, porque a ideia não é essa, mas quando ela passou a ter outras prioridades e também outras preocupações. Eu indico, Rita Lee, uma autobiografia para vocês rirem demais, porque o tempo todo, o jeito como ela escreve, ela tem uma pegada do humor muito sutil, muito refinada e que nos coloca em muitos risos e também em muito choro. Porque ela conta muito da relação familiar e não é coisas tristes, né, da vivência dela, mas são as perdas e, enfim, as chegadas e partidas que nós temos na vida, mas a maneira como ela escreve é muito delicada e muito autêntica. Em segundo lugar, a gente tem a Floresta dos Sonhos, que aí a gente está falando dos livros de colorir, e aí pensar esse tipo de livro, né, como um livro muito adquirido, né, tem essa proposta que ele se prontificou socialmente a ser, né, que é, enfim, essa perspectiva terapêutica de ocupe tua cabeça com uma coisa prática. Enfim, não é nada querido para mim, mas, enfim, tem pessoas que gostam. E aí, por último, uma pergunta por dia, que é do Potter Style, que é um diário muito muito interessante, né? Que são um diário que você pode responder cinco anos, né? A partir de perguntas específicas, né? E eu estou falando para vocês que eu tenho ele, eu trouxe para vocês verem ele. E ele é bem legal, porque ele, para quem gosta de escrever e gosta de guardar suas memórias, eu gosto, dou muito valor para isso. Ele tem uma pergunta central e aí tem os 5 anos que você pode responder. E aí o legal é que você vai revisitando todo ano aquilo que você pensou sobre aquela pergunta. E aí, por exemplo, né, essa é a pergunta do dia 16 do dia de hoje, e qual foi o último espetáculo ou show que você assistiu? E aí tem os 5 anos, né? Assim, você pode ver que tem aqui no canto, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto ano. Aí 2016, no caso comecei, né? 2016, 2017, 2018, 2019, enfim. Como eu ganhei no final do ano passado, então eu comecei a escrever as minhas primeiras respostas, ó. É bem legal, perguntas como coisas que são mais bobas e outras que são mais rebuscadas, né? Qual é a peça de roupa mais nova que você usa hoje? O que vem à sua mente quando você pensa em medo? Do que você sente ciúmes? Enfim, coisas nesse sentido que fazem pensar. É isso. Mas, pensando especificamente sobre os livros, né, e o ranking deles de venda, né, do consumo, é interessante a gente poder imaginar que é nesse recorte que a gente pode pensar um pouco a adolescência e a juventude e aquilo que eles estão adquirindo ou que eles estão acessando por meio das literaturas. E aí eu vou tirar a autoajuda, que para mim autoajuda não é literatura, mas é bem legal a gente poder fazer esse recorte, né? Poder pensar, bom, se eu vou pensar sobre os jovens, eu posso partir pensando dentro da biblioteca quais são os livros, né, que eles mais leem, né, dentro dessas categorias. E aí, enfim, eu comecei falando lá, né, em cima, e aí eu trouxe um pouco, para quem não sabe, eu toco muitos clubes de leitura, né, e durante um tempo eu tocava muito mais na formação com os professores. Enfim, eu acompanho grupos no Facebook de clubes de leitores que se dedicam a livros, a escolher um livro, a escolher, enfim, várias narrativas do mesmo escritor para fazer conversas, para fazer trocas entre, enfim, o público participante. E aí, como eles sabem que eu tenho, sim, uma trajetória que vai desde a coleção Vagalume, até pensar, por exemplo, Sidney Sheldon, Paulo Coelho, Pedro Bandeira, enfim.
Eu fiz uma trajetória bem doida, talvez uma pessoa que lide com literatura e que tenha tanto apego pelos notáveis, né? Talvez diga, nossa, você leu isso, li, e li e tenho muito orgulho de dizer, afinal de contas, para mim, mais importante do que a escolha, ou mais importante do que a narrativa questionada, é especificamente qual é a relação que eu faço com ela, que sentido que eu dou a ela. E aí eu posso dizer que Sidney Sheldon foi ótimo. Para mim, eu achava que eu só ia ler contos policiais, e aí de repente eu saio do conto policial para ler, né? Livro do Paulo Coelho, que aí eu comecei lendo do Paulo Coelho, Diário de um Mago, depois fui ler As Valquírias, depois li Verônica Decide Morrer, aí entre esses eu tô lendo Pedro Bandeira, com A Marca de uma Lágrima, com A Droga da Obediência. Então eu estou dizendo só que eu acho que assim, mais preocupante do que o itinerário que cada um constrói, porque se de fato a gente quer garantir o direito à leitura, que todo mundo possa fazer as suas próprias escolhas e a gente se preocupar muito especificamente qual é a função dessa narrativa e como ela está atrelada à vida de cada um, né? Então eu não questiono quando os meninos falam para mim, eu quero ler Minecraft. E aí eu digo, ah, que legal, qual que você leu? Eu leio. Então, como são livros que eles estão escolhendo e eu leio porque eu quero muito entender isso, é óbvio que eu vou atrás. Por exemplo, né, para mim foi um grande boom se a gente for pensar a saga Crepúsculo, que hoje muitos escritores estão fazendo isso, né? Mas se a gente for pensar, foi a escritora que deu esse grande pontapé. E a gente está falando de uma literatura fantástica, né? Viver entre os vampiros, os lobisomens, e aí uma menina humana que anda e transita nesses mundos. Mas não sei se vocês se recordam especificamente que no segundo, no terceiro livro, agora eu não me recordo qual é, que o vampiro, né, o Edward, ele resolve então se separar da Bella e aí a Bela passa um período de um ano de muita tristeza, né, de muita melancolia e também de muita saudade desse amor que, enfim, acho que foi ali que ela disse, eu amo mesmo. E ela, no tempo em que ela ficou, nesse período de separação, ela resolveu ler o Morro dos Ventos Uivantes. Que aí eu estou falando de um clássico da literatura, que é apontado como clássico, e uma coisa bem interessante ao mesmo tempo que a escritora passou a aderir o livro sendo lido pela personagem, ao mesmo tempo houve um crescimento da quantidade de jovens que acompanhavam essa narrativa que foram ler O Morro dos Ventos Uivantes. Então a gente está falando disso, né? Quando o escritor ele é bem empenhado e ele consegue fazer a transição de um livro com outro, né? Mesmo quando, por exemplo, se eu pego a Revolução dos Bichos, quantos outros livros que vão tratar também sobre essa temática, né? Que aí eu estou falando da revolução de um sistema. Se eu pego divergente, convergente, insurgente, eu também estou falando de uma mudança de sistema. Jogos Vorazes, eu também estou falando de uma mudança de sistema. Então a gente está dando novas roupas a temas que sim, a gente tem apego, tem saudosismo, mas que eles têm uma outra pegada que falam mais com jovens hoje em dia e que talvez os livros que a gente escolheria para eles talvez não faça tanto sentido como esses. E também porque eles estão se agrupando, eles estão formando grupos com isso, e isso é muito legal quando eles têm gente para poder trocar. Uma coisa bem importante, aí por isso que eu trouxe a Demi Lovato, né? Porque no meio desses grupos todos de clube de leitores, clube de livros que eu fui tocando, um deles, um amigo meu que, enfim, ele sempre falava assim para mim, né? Nossa, você só lê coisas bem diferentes. Eu vou, então, na verdade, te desafiar. Porque ele sabe que eu acompanho muito o universo musical. E aí, dentro do campo musical, tem sim alguns ídolos teens, como Justin Bieber, que, enfim, não gostava dele, mas agora ele se mostra um cara um pouco mais amadurecido e a produção musical dele está mais qualificada. É o caso da Demi Lovato, né? Demi Lovato, ela é uma cantora que ela é recordista em venda, né? Ela foi apresentadora de TV, foi atriz. E aí ela
dentro da sua trajetória, né, ela sempre falou muito sobre o enfrentamento dela, da depressão e da dependência. E as músicas dela tratam muito sobre esse universo que ela, enfim, tem mais condição de poder falar. E esse meus 365 dias com a Demi Lovato, que, enfim, não é o nome do livro, mas é os meus mesmo, que eu ganhei esse livro e ele tem uma estrutura que a Demi fez, que é, ela tem uma epígrafe, né, uma frase de impacto, que ela pode ser dita por uma pessoa famosa ou por uma pessoa que não é tão famosa como uma amiga dela, por exemplo, mas que ela anotou isso ao longo da sua trajetória e guardou essa frase. Ela coloca uma frase, ela faz uma reflexão sobre a frase e coloca um objetivo. Então, um exemplo. A frase é sorria, sorria mais. Né? Aprenda a sorrir. A reflexão dela é falando, olha, nos dias que eu estive em depressão, eu não sorria. Ela conta um relato, uma parte da vida dela, do qual a questão do sorrir não estava presente. E aí ela fala como ela resolveu, né, viver, ou como ela resolveu enfrentar isso. E aí, olhando nisso, ela coloca um objetivo. Ela coloca lá as suas reflexões e diz assim: bom, objetivo. Esteja sempre com os amigos que você mais ama. Toda vez que você estiver triste, ligue para aquele amigo que faz você dar risada. E aí é uma conversa direta, né? Muito direta, né? Afinal de contas, eu estou falando de uma adolescente que está falando com outra adolescente. Então é só para a gente não perder, como a Andrea bem colocou aqui. Nada melhor do que um jovem falar para outro jovem. Tem outro aspecto, tem outro peso, né? E também tem um outro conforto, né? Ainda os adultos são muito indecifráveis para os adolescentes. E aí quando ele encontra um adolescente que está vivendo a mesma situação, que bom. Então, eu tô lendo, e aí eu brinco dizendo assim que eu leio as palavras da salvação da Demi Lovato, e o que é mais interessante é porque eu escrevo muito no que ela escreveu, né? Por exemplo, teve hoje de manhã eu comentei de um, agora eu vou comentar de outro, né? Que foi o da noite anterior, que ela falava sobre ciúmes. E aí ela falava de ciúmes, né? Falando assim, mas aprenda a você não fazer nada para que o outro sinta ciúmes, né? E aí eu, Beto, com 30 anos, eu já não vejo desse jeito. Aí eu fui escrever assim, não, faça o que você achar melhor da maneira mais transparente possível. O outro tem que te aceitar e te acolher, você sendo quem você é. Não se preocupar com o que o outro vai achar. Então, eu tô adorando escrever em cima das coisas. Eu vou terminar o livro da Demi Lovato escrevendo os meus 365 dias com Beto Silva, porque é bem interessante isso, né? E que legal que ela fez essa estrutura e está sendo um espaço de diálogo, mas não para falar com a Demi Lovato, para falar com os adolescentes e jovens do quais eu tenho trabalhado e tenho pesquisado, né? Enfim, é isso. A Demi Lovato é uma grande artista musical, né? As letras dela, vocês podem procurar, sempre são muito depressivas, sempre são muito melancólicas, mas ela agora tem um pouco uma pegada de uma vida, enfim, acho que foi entendendo melhor os recortes e na sua escrita, hoje ela fala de uma mulher um pouco mais madura. O que não é diferente se eu for pensar no Brasil, com Malu Magalhães, que a gente viu crescer, e aí hoje, quando você vê as letras da Malu Magalhães comparado ao que ela escrevia no começo, eu estou falando de outra mulher, eu estou falando de outra pessoa, né? Então, é um pouco isso aí. Bom, terminamos aí esse recorte, né, para falar sobre um pouco sobre adolescência, sobre juventude, mas antes, hoje de manhã, a gente fez um desafio e eu quero dar continuidade a esse desafio, porque vocês bem sabem, eu apresentei para vocês aqui o ranking especificamente da venda dos livros, né? Eu estou falando das grandes livrarias. E aí a gente bem sabe que boa parte dos adolescentes e jovens dos quais a gente tem, né, contato ou que estão no nosso território, eles obviamente vão adquirir essas narrativas dentro das bibliotecas públicas, das quais, ufa, a gente não paga para ter. Então eu queria muito saber, vamos lá, quais são os livros que são mais lidos pelos adolescentes e pelos jovens da biblioteca, né? Se a gente for pensar do mês de janeiro, por exemplo,
quais foram os livros que foram mais lidos, e a gente pode fazer o recorte da faixa etária, se vocês quiserem. Mas é um pouco pensar quais foram os últimos livros e o que essas escolhas, esses livros que foram mais lidos, podem nos dar pistas para pensar esses sujeitos que estão no nosso território. E aí eu queria que a gente pudesse postar isso no nosso grupo, né, do Record, lá no Facebook, e que vocês aproveitassem também para postar nas redes, nas fanpages das bibliotecas, criando um pouco esse canal de transparência com a comunidade que virtualmente assiste ou que tem participado a partir dessa plataforma, de vocês colocarem os livros que, enfim, têm pegado essa turma de adolescentes e jovens dentro do território. E aí, assim, eu quero muito que vocês, por favor, postem, marquem, e eu quero muito conversar até sobre esses livros, como eu estou sempre acompanhando grupos, como eu estou sempre lendo livros dos mais variados, né, em cada lugar que eu vou, ou daqueles que as editoras me mandam para ler e para fazer comentários, mas especificamente para a gente poder trocar, fazer um pouco dessa conversa, uma conversa continuada lá no Facebook, utilizando a página aí do programa Record. Então é isso. Né? E aí o outro, esse é o desafio, vamos publicar os livros dos adolescentes e jovens que mais foram lidos no mês de janeiro, a gente pode fazer isso todo mês, brincar com isso, e brincar de pensar com isso, mas também eu gostaria que vocês pudessem também colocar quais foram os livros de vocês. Eu estou falando de marcas, né? E aí a gente pode pensar marca na música, marca no filme, marca na roupa, mas eu também posso pensar especificamente quais foram os livros que vocês leram, independente se era livro de criança, livro de adolescente ou até livro de adulto, fora da caixinha de vocês enquanto jovens. Mas vocês poderem também falar de vocês. E aí esse que a gente está falando da biblioteca é para a gente pensar sobre os jovens que nós temos no território. E esse que a gente está falando nosso, de cada um, é para a gente pensar um pouco na gente jovem ou adolescente, naquele cenário, lendo aquele livro. Tinha um livro, né, agora eu não sei se é do Pedro Rei, do Marcos Rei ou do Pedro Bandeira, que era o Menino Sem Pátria, que eu fui falando e fui lembrando dele, depois eu dou uma olhada, dou uma pesquisada, e eu lembro que para mim foi um grande questionamento que eu tive quando o professor escolheu esse livro para discutir isso em sala de aula, que eu fiquei pensando muito assim no que era uma pessoa sem pátria, né? Uma pessoa pátrida. O que seria isso, né? E aí foi a primeira vez que eu me dei conta do que hoje a gente está discutindo, que são os refugiados, as pessoas que saem dos seus países sofrendo alguma violência que precisam se esconder. Então, enfim, estava pensando um pouco nisso, do quanto que tem coisas que a gente leu há muito tempo e que parece que hoje fazem um sentido tão mais complexo, né? Tão mais atual daquilo que a gente está pensando. Mas é isso, o desafio é esse. Vamos publicar livros mais lidos por adolescentes e por jovens no mês de janeiro, já que a gente está em fevereiro, e cada um poder também postar os livros que marcaram aí a sua trajetória. Pode ser a capa do livro, que outra discussão muito grande é como as editoras vão remodelando o seu projeto gráfico. Você pega a Vagalume no começo, com a Vagalume que tem hoje, é outra capa, também é outra folha. A gente estava lidando com a folha, que era a folha mais porosa, né? Que por isso que ela pegava fungo e ela ficava úmida mais rapidez. E hoje a gente tem uma tecnologia na folha que não tem nada disso. Mas só para a gente pensar como o objeto livro também alterou nos últimos tempos. E é isso. Posso contar com vocês? Estão todos desafiados para essa pesquisa? Ótimo, desafio aceito. Então depois a gente fala lá no grupo para a gente pensar também sobre isso. Mas vamos lá, vamos para o nosso tema, que é o tema sobre o tema acompanhamento. E aí vamos só resgatar. A gente sensibilizou os meninos, informou, criou neles o sentimento de participação, de eles quererem viver uma experiência dentro da biblioteca. Aí ele passou pelo processo de formação, que, como eu disse, cada equipamento poderia construir a partir daquilo que tem.
E aí agora a gente está falando de acompanhamento, que também é uma medida de formação contínua. E eu acho que o acompanhamento, ele garante não só a qualidade do nosso trabalho, mas também o respeito que a gente tem com o outro, uma vez que a gente fica preocupado em fazer com que os meninos e meninas possam, né, ter ainda continuidade com as medidas formativas que nós estabelecemos. Então, só para a gente esclarecer melhor, essa ideia de acompanhamento é uma é uma medida de formação contínua e ela pressupõe especificamente a troca de saberes com a prática que eles estão desenvolvendo, também com as demandas que eles gostariam que fosse discutido, né? Uma vez que hoje tem ausência de muitos adultos presentes nessa trajetória para informá-los, então eles vão procurar os adultos que têm, talvez eles tenham mais liberdade de poder solicitar a discussão de um tema e, enfim, e ser atendido. E aí esses temas ele podem ter relação ou não com o trabalho que eles estão desenvolvendo, né? Uma vez que acho que se a gente for pensar, um grande elemento no trabalho formativo é o vínculo afetivo. Quanto mais vínculo afetivo construído, criado e fortalecido, mais espaços para trocas, para transparências, para as verdades virem com mais tranquilidade. E o acompanhamento ele pode ser pensado por dois viés, que é a formação prática e a formação teórica. E aí um pouco eu vou falar sobre cada um deles para a gente pensar um pouco como é que isso se dá na prática. A formação prática ela tem a ver com o trabalho, o dia a dia dos meninos, né? E aí, como eu estou falando do campo da biblioteca, né? Estou falando do espaço biblioteca, eu não posso perder de vista que por isso que eu pedi para vocês organizem a biblioteca a partir dos setores que tem nela e dos profissionais que estão ali dentro e as atribuições que eles desenvolvem. Então, na formação prática é o fazer do dia a dia na biblioteca. E eu resolvi colocar alguns eixos, né, alguns grupos, mas acho que vocês devem ter até muito mais. Por exemplo, recepção. Dentro da formação prática, dentro da recepção, eu posso fazer um processo de discutir sobre tipos de atendimento, serviços e programação do espaço, uma vez que quem está na recepção é a pessoa que divulga tudo que aquele espaço tem de programação, encaminhamento a outras organizações e de trabalhos e também de serviços comunitários. Eu posso pegar esses assuntos e transformar em temas formativos para discutir com os meninos e com as meninas que estão atuando no espaço. Outro grupo é o grupo da produção, que é um pouco eles entenderem como é que se dá a operação técnica e conceitual do som, da iluminação e de filmagem. Então, aprender a manipular e mexer a mesa de som, a mexer na mesa de iluminação, também aprender a fazer filmagens, a mexer no equipamento, fazer acompanhamentos e visitas técnicas aos grupos artísticos, né? Organização e comunicação com a gestão, enfim, são coisas do campo da produção que elas podem ter esse canal formativo, de aproveitar um tempo para formá-los em detrimento desses assuntos todos listados aqui. Na programação, é conhecimento sobre os grupos culturais no território e fora do território, né? A construção de programação, pensar tema, assunto, dia, horário, grupos, enfim, eles terem a noção de como é que a gente organiza uma programação partindo de informações. Articular parcerias, uma vez que a gente está nas bibliotecas, que o recurso é muito pequeno, o que a gente faz e dedica um tempo da nossa vida é sempre de articular parcerias e estudos sobre temas da atualidade que possam reverberar na construção de uma proposta programativa, né? O exemplo é a gente poder pensar se a discussão hoje está sendo a questão racial, como é que eu pego um tema e aí eu posso reverberá-lo dentro da biblioteca pensando a discussão racial como uma exposição, a questão racial com o teatro, a questão racial na música, a questão racial presente em outras linguagens artísticas. E aí eu estou falando também tirando programação, projetos culturais, que são levantamentos de projetos, organizações e ações no território, quem são, na verdade, ações que estão sendo desenvolvidas que podem ser
realizadas dentro do equipamento da biblioteca, realizar visitas técnicas, construção e criação de projetos, a partir das demandas das bibliotecas. Esses dias mesmo eu acompanho a biblioteca que eles precisavam fazer muitos reparos em livros. E aí eles passaram um bom tempo formando vários grupos de jovens a fazer os reparos de livros, né? Que são desde reparos pequenos, né? Como colar papel contact para manter a durabilidade da capa dos livros infantis, quanto colar os livros que são de brochura, enfim, aquilo que a gente pode aproveitar para, a partir da demanda da biblioteca, a gente criar um programa de formação para lidar com isso. O mediador de leitura, né, que pode ser um profissional, né, uma pessoa, um jovem que está ali lidando com as práticas de leitura dentro do equipamento, e aí ele poder fazer a divulgação no trabalho nas instituições de ensino formal e não formal, mas primeiro saber quais são as instituições que estão dentro do território, compreender melhor sobre o acervo, organização e arrumação do espaço, construção de planejamento, relatório e até ações dentro ou fora do espaço que ele possa desenvolver. E aí, uma parte mais administrativa, né, que eu acho que é mais difícil, pensando que nós estamos todos dentro de bibliotecas públicas, e aí dentro das bibliotecas públicas já tem, né, na verdade, um grupo que fica mais responsável pelas questões administrativas, que é o gestor com uma equipe, ou sem equipe, ou eu equipe, que ele, enfim, faz essa discussão de orçamento e de financeiro. Um outro que não está aqui, que de manhã eu lembrei, também comunicação, que pode ser pensar quais são as plataformas de comunicação, as tecnologias de informação e comunicação que eu posso usar, quais são as propostas de comunicação que eu possa desenvolver para falar sobre a programação da biblioteca, quais são os canais. Então, comunicação também é um grupo que eu diria que ele pode ter um peso muito grande, e aí posso aproveitar os meninos que estão extremamente conectados e que vivem essa agilidade das informações para poder pensar isso. Então, é um pouco isso, da formação prática. Aqui eu acho que vocês têm mais condição de desenhar para mim os setores que vocês têm, que tipo de formações que vocês poderiam dar ou buscar parcerias para que outros atores pudessem vir fazer, porque isso tem muito a ver com o desenho da biblioteca, com os setores e com os trabalhos que são desenvolvidos, né? Que está por ali. Mas aí eu só trouxe isso para ilustrar um pouco, para a gente saber como pode poder pensar melhor sobre isso. Aí na formação teórica, a gente sai do campo da formação prática e vamos pensar especificamente em formação teórica, que é um tempo que a gente dedica. Se a formação prática dos meninos, o trabalho deles é, sei lá, 2 horas por dia, aí cada grupo vai poder pensar qual é o tempo dedicado a isso, mas na formação teórica é um tempo que a gente dedica para ter um assunto discutido com todos, né? Pode ser um grupo pequeno ou com grande, mas que não tem a ver com a questão prática, eles não vão estar realizando na prática, né? É um tempo dedicado para eles estudarem. E aí na formação teórica, a relação com o trabalho desenvolvido e com as demandas levantadas pelos próprios participantes, né? Eu posso falar na formação teórica sobre o público da biblioteca, porque como eles estão ali lidando especificamente com públicos, né? Pode ser importante eu falar sobre o público dela, falar sobre serviços e trabalhos comunitários, fazer mapeamento do território que considere público, serviços disponíveis, escolas e ONGs, falar sobre a função social e o papel da biblioteca, que, enfim, a cada momento a biblioteca está se redescobrindo no seu fazer, né? E aí eu até ia sugerir para vocês lerem, né? Deixe que leiam, da Geneviève Pat, que é uma bibliotecária incrível, francesa, e que ela fala um pouco do quanto ela aprendeu quando ela resolveu colocar a biblioteca a serviço, disponível a tudo aquilo que a comunidade precisava.
né? E eu lembro de uma situação dela dizer que, bom, a gente na biblioteca também empresta, a gente tem caixa de ferramentas, porque as pessoas não têm martelo, elas não têm chave de fenda, e foi a partir disso que a gente conseguiu chamar um público cada vez maior quando eles encontravam na biblioteca aquilo que eles precisavam também no seu dia a dia. E assim, começa assim, depois passa a ser os livros, a gente poder entender que, às vezes, a porta de entrada da biblioteca pode ser por muitas maneiras, por muitos convites, mas a gente não perdeu o intuito, né, de que é viver uma experiência literária com leitura dentro do equipamento. E ações, projetos e programas que são desenvolvidos na biblioteca. Se eu vou ter lá encontros para fazer fanzine, encontros para discutir biblioteca volante, enfim, outras temáticas que possam ser ações que a biblioteca já faz e que podem ser discutidos dentro de um processo de formação teórica com os adolescentes e jovens aí. E aí nós vamos pegar um pouco grupos, né? Quando eu penso formação teórica e penso tema, eu posso partir por muitos eixos. E aí os eixos eles estão todos combinados em forma de combos, né? Eu posso, por exemplo, no eixo 1, que é o eixo mais amplo, né, que o guarda-chuva é maior, eu posso falar sobre jovens e educação, jovens e cultura, jovem política pública, jovem saúde, jovem meio ambiente. E aí cada um desses eu poder discutir com eles como o que disso eles querem discutir, né? Ou, enfim, fazer um pouco esse caminho que eu fiz com vocês no encontro passado, partindo de notícias reais, para botar a reflexão do qual, por exemplo, a ocupação das escolas públicas. Eu estou falando sobre juventude, eu estou falando sobre educação. É só a gente poder entender o casamento que uma coisa passa, né, a ter com a outra. Então esse é o eixo mais amplo, né, o eixo 1. O eixo 2, que é falar sobre também jovens, território, comunidade e família, que aí é especificamente falar sobre o lugar onde eles estão, eles fazerem uma reflexão para criarem significados e raízes com o lugar onde eles moram, e mais do que negativizar, eles entenderem também o quanto, por um outro ponto de vista, eles podem ter de coisas muito positivas dentro do território onde eles vivem, quanto dentro da comunidade, ou até as conversas sobre família, né? Que aí eu estou falando sobre uma diversidade. Hoje, enfim, uma série deles tem uma relação mais monoparental, né? Ou é o pai, ou a mãe, ou a avó, ou o tio que cuida. E aí eu estou desconstruindo a ideia de família doriana, né? Da família composta por pai, mãe, irmãos, e eu estou falando hoje de novas estruturas familiares e que, enfim, é um tema sempre muito bom de poder conversar sobre isso. O eixo 3, eu diria que são os temas mais procurados e que normalmente também são os mais discutidos, né, quando a gente está falando desse público, que é sobre sexualidade, drogas, trabalho, consumo, redes sociais e virtuais. E aí, assim, mais uma vez, né, se eu for pensar as primeiras aulas que eu tive sobre educação sexual e que elas mais me geravam medo do que qualquer vontade, né, para viver a vida e a relação sexual, né? Porque não sei se vocês se recordam que todo falar sobre sexo inicialmente era falar especificamente sobre as doenças. E aí você atrelar prazer com isso é muito complicado. E aí hoje eu assisto outros profissionais que lidam com a questão sexual, ou até mesmo outros grandes atores que estiveram presentes na televisão, como a Penélope, né, com o ponto P, que falavam sobre sexo brincando, né, falavam disso com mais, um pouco mais, com menos peso do que com a ideia da consequência negativa que são as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, enfim, poder imaginar que a gente está falando de uma mudança muito grande, até quando a gente falava de gênero, hoje a gente está falando de gênero de outra forma. Quando eu estou falando das práticas sexuais, eu não estou falando de Kama Sutra, eu estou falando de tantas outras coisas que esse mundo da questão da sexualidade pode abordar. Drogas é a mesma coisa, afinal de contas a gente está cada vez mais com pesquisas, né, sobre o uso das drogas
e o processo de conscientização sobre a maneira como ela é consumida. Enfim, antes era sempre uma negação, não, não use drogas, e agora a gente está fazendo uma discussão sobre que existem, enfim, as drogas que não são legais, né, que são essas, enfim, que a gente está discutindo, maconha, crack, cocaína, agora os últimos estudos, principalmente da maconha, né, de a gente que não é agora que é publicizado, quem já teve a experiência de conviver com pessoas que fazem seus tratamentos que não são medicamentosos, mas que são pelas raízes, sabe muito bem o quão bem ela faz. Mas enfim, poder trazer um pouco essas temáticas todas para discutir com eles, uma vez que eu sei que todos esses grupos aqui, esses eixos, eles têm interesse de conversar e discutir. O que a gente precisa saber é o que deles e como fazer. Mas que eles podem, até eles próprios, nos dar pistas. Né? E do eixo 4, que é um eixo mais pessoal, que é falando sobre projeto de vida, profissão, formação acadêmica, é sempre, é sempre muito interessante, assim, né? Os meninos meninas, poder pensar sobre quais são aí os pensamentos projetivos em relação à profissão deles, né, ou até do que eles esperam para a vida deles, e pensar que vida, não estou falando, meu projeto de vida, por exemplo, é agora viver com qualidade, dormir e se divertir no carnaval, exemplo. E aí eu posso também falar em fazer uma segunda formação, uma terceira formação, coisas que vão levar mais tempo. Eu posso entender projeto de vida muito não tem a ver com o tempo, mas tem a ver com as nossas prioridades. E aí o que eu acho que talvez seja muito interessante, independente dos eixos, que não é comece aqui, termine ali, você pode embaralhar eles e jogar do jeito que talvez seja melhor, mas sempre partir de um levantamento feito pelos próprios jovens, né? Que eles possam dizer o que eles querem discutir de cada coisa, que se existe esse desinteresse, que eles se sintam interessados uma vez que eles estão demandando o que eles desejam conversar. Né? Eu não esqueço, por exemplo, quando eu fui falar sobre sexualidade com uma turma de adolescentes, e aí, assim, eu conversei com eles, por onde vocês querem começar, né? E aí o menino falou assim, a gente tem que começar a pensar primeiro sobre os órgãos genitais, né? Saber nomear cada parte, né? Dizer, entender que o nome que, enfim, costumeiramente é dito, como é que a gente aprende a dizer os nomes certos. E aí foi super legal esse processo de construção com eles, porque foi interessante que eu sentia que tinha alguma coisa que ainda não os deixavam com tanta possibilidade de falar o que eles estavam pensando. E aí eu criei, né, peguei uma caixa e falei para eles, bom, vamos fazer o seguinte, coloquem aqui as dúvidas que vocês têm, toda semana a gente tinha um encontro, e aí a gente vai aproveitar dessas dúvidas que são eu brincava que são as perguntas cabeludas, mas que nem tem tanto cabelo assim, e aí virou uma brincadeira, né? Porque aí eles começavam escrevendo a minha pergunta cabeluda, escrevia e falou assim: vamos ver se não tem tanto cabelo assim. E aí a gente aproveitava para conversar. Mas foram coisas que vieram assim, veio muito a calhar, porque aí eles puderam, a partir da escrita, deixar nítido o que eles de fato gostariam de perguntar e tinham vergonha de publicamente fazer. Então a gente lia uma pergunta e fazia uma conversa. E aí até que terminou esse pote. E aí era um pote que eu brincava dizendo assim, se eu soubesse eu teria só brincado com pote. Porque eu acho ele demandou muito mais até do que os próprios temas que foram construídos por eles, né? Mas a gente não perder de vista que são metodologias. E aí essas metodologias, elas podem ser redesenhadas de outras formas. Só um pouco para ilustrar, né, que também a gente fica tão preocupado em querer dar muita resposta para tudo, né, na vida. E eu acho que principalmente quando a gente está lidando com a formação de outra pessoa, né, pode ser criança, adolescente ou adulto, a gente não pode perder de vista que uma pergunta só é construída em meio a inúmeras possibilidades de resposta. Ninguém elabora uma pergunta sem ter pelo menos um repertório de possibilidades.
E aí, às vezes, a gente não precisa responder, porque a gente pode espelhar a pergunta, perguntar de volta para a pessoa que perguntou, para entender da onde é, quais são as origens dela, né? E aí eu vou contar um caso muito particular, né, de um sobrinho. Ele, em determinado momento, perguntou, né, o que que é transa? E aí isso foi pra gente um, opa, me parece que tem gente aqui que quer conversar sobre outras coisas. E aí eu tô falando de também uma criança, né, que ouviu essa palavra em algum contexto e não estava conseguindo nem atribuir sentido a ela e nem atribuir sentido ao uso dela, né? E aí eu perguntei, né, falei assim, mas por que que você quer saber? Né? Eu falei assim, na verdade, quando ele perguntou o que é transa, eu falei, o que é transa para você? Aí ele respondeu assim: transa é aquilo que as meninas fazem com cabelo, que elas fazem assim com o cabelo. Aí eu falei: ah, isso é uma trança. Ah, transa é outra coisa. Mas enfim, o que você está falando é uma trança. Aí, enfim, eu respondi sem especificamente ter que lidar com a pergunta, porque é isso. A gente não precisa responder, né? Eu fico pensando assim, teve outra pessoa que disse assim, meu Deus, eu já estava pegando a camisinha para ir discutir. Não, gente, calma, vamos tomar cuidado e vamos pensar especificamente que uma pergunta ela é criada em número a muitas respostas. Vamos descobrir primeiro as respostas para construir o nosso discurso em relação a isso. Bom, na formação teórica, um pouco a gente falou, né, desses eixos que podem aí ser eixos importantes para essas combinações entre o que vai ser discutido com eles, e aí mais no tocante, principalmente aos jovens que são mediadores de leitura, né, a formação contínua deles podem partir daquilo que eles estão vivendo na prática, né? Então eu poder falar mais sobre o papel do mediador de leitura, eles conseguirem trazer outros significados sobre aquilo que talvez eu tenha atingido ou tenha vivido e que hoje eles podem ter outra vivência e outro sentido. Falar sobre o papel da literatura, né? Eu posso começar fazendo essa discussão pelos próprios rankings de livros, né? Eu estou falando do papel da literatura quando eu estou apontando quais são os livros lidos, né? Qual é o papel que cabe àqueles livros serem os grandes representantes da literatura na formação psíquica de uma pessoa? Então, é importante a gente poder pensar que as atividades para pensar o papel da literatura, elas são eternas, porque é um campo que está o tempo todo em transformação e, portanto, precisa sempre ter tempo dedicado a isso. Acervo de livros, pensar como é que então eu classifico, como é que eu organizo, ter tempo para ler livros, para escolher nos momentos de rodas de histórias aqueles que a gente conseguiu construir uma relação. Então, o acervo de livros pode ser um espaço de formação teórica. E aí poder discutir sobre as próprias categorias, livros para crianças, livros para adolescentes, né? Livros para jovens, livros para adultos. Eu gosto muito de outras nomenclaturas, né? Não acho que são livros para criança, né? Como o André Neves, grande escritor e ilustrador, ele sempre retoma isso dizendo: eu não faço livros para criança, eu faço livros para a infância. E a infância fala com a criança, fala com o adulto, fala com o adolescente, né? Se eu não faço livros para jovens, né, mas eu faço livros para a juventude, eu também vou falar com uma série de pessoas. Então é a gente poder pensar que é nesse campo do acervo de livros que a gente possa discutir também sobre isso. O eixo 4, que é planejamento e registro, eles poderem entender como é que se constrói um planejamento, como é que se faz um registro, enfim, trocar registros entre eles para eles verem como uma mesma situação pode ser reapresentada a partir da escrita por um jeito diferente como que cada um resolve escrever. E também o eixo 5, que é espaços de leitura, pensar quais são os espaços que nós organizamos, que nós arrumamos. E aí eu sempre brinco dizendo que, por mais que a gente seja uma biblioteca, ou quando eu estava na escola, por mais que a gente tenha uma sala e um espaço de leitura, o que a gente quer é que os livros não sejam demarcados por uma questão espacial, né? Quando eu brinco com a biblioteca ou quando eu estou dentro da sala de leitura, é porque simbolicamente, psiquicamente, eu quero construir dentro de cada leitor
o espaço de leitura dele e não o espaço de leitura atrelado a muros, atrelado a uma questão espacial. Eu estou falando de um espaço interno, um espaço que cada um vai construir a partir dessas experiências com os espaços de muro, de concreto, com os espaços árvore, com o espaço chão, com o espaço onde os livros ocupam. E aí, como metodologia, que é sempre bacana a gente poder pensar que esses assuntos, eles podem sempre terem metodologicamente algumas atividades, que é a apresentação de cases que são exitosos, inspiradores, pegar, por exemplo, sei lá, o pessoal, o Gessé Andarilho, que escreveu o seu livro voltando para casa, dentro do ônibus, e lançou um livro, toca saraus no Rio de Janeiro. Tem o Grupo Marginal, o próprio Otávio, que é o livreiro do Alemão, as fiandeiras daqui de São Paulo, Circo de Trapo, enfim, poder pegar essas pessoas que estão tocando projetos muito legais e que eles possam ser inspiradores para os meninos que a gente está aí e meninas que a gente está acompanhando. Também tem encontro com outros mediadores, contadores de histórias, para eles alargarem aí a experiência deles enquanto pessoas preocupadas com a formação de novos leitores, né? E também aproveitar, tem muitos profissionais que estão dentro das universidades, estão dentro das faculdades ou estão dentro das instituições que possam vir para falar sobre a sua experiência como leitor ou até para falar sobre um tema dentro da literatura que melhor lhe cabe. E a gente não perder de vista também que a gente está falando sempre de poder aproveitar e aprofundar essas conversas, é construir grupos de estudo e grupos focais. E aí eu vou fazer um adentro aos grupos focais, porque quando a gente está fazendo um trabalho com jovens, o trabalho ele não tem que ser para ele, né? Ele tem que ser com ele e por ele. E aí, se a gente consegue estruturar um grupo focal, que eles possam participar dos processos de tomada de decisão, é melhor porque eles estão envolvidos dentro desse processo, uma vez que se der algum erro, eles também vão ter que se responsabilizar, como se tiver também um sucesso, alegria para todo mundo. Então, poder aproveitar que esse processo de tomada de decisão envolvendo eles é muito importante. E aí, enfim, nós temos aí esse painel olhando principalmente a formação teórica dos mediadores de leitura, partindo aí de assuntos tão variados e que não se encerram, uma vez que cada assunto desse pode descascar outros assuntos, como podem dar brechas para tantos outros. Bom, por exemplo, dentro do adolescer, só para vocês terem uma ideia, tem uma série de filmes que tratam sobre a literatura que a gente aproveitava para fazer uma discussão, como por exemplo Minhas Tardes com Marguerite. Não sei se vocês viram um filme francês que é de um rapaz que não sabe ler, que uma senhora, Marguerite, passava a ler para ele todas as tardes. E é um livro lindo, fala muito sobre o papel do mediador, né? Como também o leitor do Bernard Schling, né? Enfim, tantos filmes que estão dentro do universo da literatura que não viraram, não saíram dos livros, mas que falam sobre leitura, né? Então a gente poder a costureirinha, enfim, tem muitos que são da que vão sempre trazer essa questão do envolvimento do leitor com alguma coisa, né, com algo que talvez fosse bom a gente mostrar. Então, enfim, acho que é um pouco esse universo que a gente poderia descascar melhor aproveitando esses eixos aí. E aí, bom, só saindo um pouco, mas nem tanto, porque o acompanhamento tem uma perspectiva de avaliação e até para os meninos entenderem, meninas saberem como é que está o andamento do trabalho deles, né? E aí eu, ao invés de propor um instrumento de avaliação, um questionário avaliativo, eu resolvi trazer os conceitos de avaliação para que cada um pudesse desenhar melhor aquilo que acha mais importante de realizar, né, de fazer.
Todos são medidas avaliativas, mas o Marco Zero, ele é uma medida avaliativa que pressupõe perguntas em formato de questionário, e a questão do Marco Zero é que ele sempre é aplicado no começo de qualquer trabalho, né? Então, por exemplo, hoje de manhã a Andrea falou, né, o perfil dos leitores pode ser o Marco Zero, né, o cadastro dos leitores pode ser o Marco Zero, mas é sempre um questionário que vai me dar informação antes do envolvimento dessa pessoa participante no trabalho. Então, sempre vem antes. O conceito de resultado, que é para mensurar tanto quantitativamente quanto qualitativamente uma ação. E aí pode ser, não tem um tempo muito definido, né? Quando eu quero pensar no resultado, eu posso ter o resultado de um evento, ou de vários eventos, ou de um pacote de eventos, enfim. Tem gente que faz a avaliação a cada aula dada, por exemplo. Tem gente que faz a cada mês, a cada semana. Então, o tempo, cada um que define a partir daquilo que vai conseguir dar conta. O que eu não ia só perder de vista de dizer que o papel da avaliação é dar um feedback. Então, também não adianta a gente ficar preocupado em avaliar e não fazer dessa avaliação um processo de formação e de mudança dentro do trabalho. E o último conceito, que é a avaliação de impacto, que geralmente são projetos que tiveram um período em que ele foi desenvolvido. E aí foi um projeto, por exemplo, sobre, vou pegar os jovens urbanos, o envolvimento dos meninos dentro da cidade de São Paulo, porque nos jovens urbanos eles circulavam pela cidade reconhecendo os equipamentos de cultura e de educação. Aí terminou o ano dos jovens urbanos, passa-se um ano sem atividade do projeto com esse jovem, e aí no próximo ano volta a manter contato com ele para saber se a experiência de andar pela cidade de São Paulo, quais foram os resultados. Para aí, a questão da avaliação de impacto tem a ver com projetos que conseguem fazer uma alteração na rotina, na vida da pessoa, independente da onde ela está trabalhando, estudando, enfim, vivendo. E aí, um exemplo dos jovens urbanos. A partir do momento que o menino passou a andar pela cidade, né, um resultado que ele aponta, que ele conseguiu se apropriar, né, conseguiu adquirir nos jovens urbanos, que ele participou há 2 anos atrás, foi de dar continuidade à participação nos espaços públicos. Mesmo um menino que mora lá no extremo da Zona Leste quanto no extremo da Zona Sul. Mesmo com a distância, ele ainda se mantém participante dos espaços culturais. Então, é uma avaliação de impacto. Mudou a relação dele a partir de uma experiência, de uma trajetória. Eu sempre digo que, para mim, hoje nos projetos, dependendo do tempo, se é pouco tempo, eu só faço avaliações de resultado. Se é muito tempo, eu acabo fazendo marco zero e resultados. De impacto é mais complicado, porque precisa ter financiamento, na maioria das vezes é mais difícil. Mas a gente que está dentro da biblioteca, por exemplo, o menino que sai da escola dentro da sala de leitura e ele passa a entrar dentro da biblioteca, eu posso depois pensar especificamente aí quais foram, por que ele chegou na biblioteca? Porque ele deixou de estudar. Ele deixou de estudar, ele não acessa mais a sala de leitura da escola. Mas ele só procurou a biblioteca porque a relação dele com a leitura e com os livros continua sendo algo que ele tem isso como uma atividade na vida dele. Então, o impacto da leitura no universo educacional, um resultado é ele ter continuado a sua trajetória enquanto leitor dentro da biblioteca. Então, é a gente poder pensar que esse é um conceito muito bom de avaliação, mas precisa ter uma permanência a mais, né? Uma parceria a mais, até com outras instituições que também estão atuando, que estão atendendo esse público especificamente. Bom, como eu disse para vocês, eu não queria lidar com questionário, e avaliação, bem dizendo, é um tema que merece um tempo melhor, e me preocupa muito quando eu vejo projetos que não têm medida nenhuma de avaliação, e depois, ou que tem muitas avaliações e não sabem como transformar aquele material bruto, né, em material de conhecimento para poder
tanto captar recurso para o trabalho da biblioteca, ou para descobrir, fazer reflexões importantíssimas para dar conta do território, do público participante, cada vez mais. Né? A avaliação ela tem essa função, né, de nos colocar numa engrenagem de repensar aquilo que a gente faz. Por isso que a gente avalia, né? Para a gente se refazer. E aí, ou se refazer ou se fortalecer naquilo que está sendo feito e que talvez tenha muito sucesso, né? Que tenha muita qualidade. Bom, chegamos aí ao final do nosso terceiro encontro do webinar e para mim foi um prazer enorme dividir esse tempo com todos vocês, dizer que foi importantíssimo escolher os temas, escolher as conversas, construir, né, o PowerPoint, mas fico muito contente de poder ter partilhado com vocês, ter construído isso aí também com a troca sempre generosa da Andréa, que acompanha vocês. E, enfim, acho que antes de mais nada, eu só quero agradecer muito e dizer que a gente continua conversando, né, lá dentro do Grupo Record, dentro do Facebook, ou em qualquer ou em qualquer outro lugar que, uma vez que a vida nos apresenta, não demora muito para a gente se reencontrar novamente. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade aí de conversar com vocês. Eu peço desculpa por alguma coisa que talvez eu não tenha conversado melhor, ou que a gente pode fazer disso também a possibilidade de conversar novamente. Mas, enfim, meu agradecimento, meu coração aí para todos vocês. Ótimo, perfeito. Tá ótimo, então. Beijo, gente. Boa tarde. E eu sei que eu não vou, a gente não vai se falar, só desejar para vocês bom carnaval, que vocês possam aproveitar o carnaval. É uma época que eu gosto muito e fico muito alegre, até mais do que Natal, que minha mãe e meu pai não escutem isso, porque eles adoram Natal por causa do quesito família. Mas eu gosto e que bom que eu posso pular o carnaval com a minha família também. Mas aproveitem o carnaval, vamos aproveitar aí o tanto de coisas que a cidade pode nos oferecer. Um beijo em todo mundo.
aula que eu fiquei pensando muito assim no que era uma pessoa sem pátria, né? Uma pessoa apátrida. O que seria isso, né? E aí foi a primeira vez que eu me dei conta do que hoje a gente está discutindo, que são os refugiados, as pessoas que saem dos seus países sofrendo alguma violência e que precisam se esconder. Então, enfim, estava pensando um pouco nisso, do quanto que tem coisas que a gente leu há muito tempo e que parece que hoje fazem um sentido tão mais complexo, né? Tão mais atual daquilo que a gente está pensando. Mas é isso, o desafio é esse. Vamos publicar livros mais lidos por adolescentes e por jovens no mês de janeiro, já que a gente está em fevereiro, e cada um poder também postar os livros que marcaram aí a sua trajetória. Pode ser a capa do livro, que outra discussão muito grande é como as editoras vão remodelando o seu projeto gráfico. Você pega a Vagalume no começo, com a Vagalume que tem hoje, é outra capa, também é outra folha. A gente estava lidando com a folha, que era a folha mais porosa, né? Que por isso que ela pegava fungo e ela ficava úmida mais rapidez. E hoje a gente tem uma tecnologia na folha que não tem nada disso. Mas só para a gente pensar como o objeto livro também alterou nos últimos tempos. E é isso. Posso contar com vocês? Estão todos desafiados para essa pesquisa? Ótimo, desafio aceito. Então depois a gente fala lá no grupo para a gente pensar também sobre isso. Mas vamos lá, vamos para o nosso tema, que é o tema sobre o tema acompanhamento. E aí vamos só resgatar. A gente sensibilizou os meninos, informou, criou neles o sentimento de participação, de eles quererem viver uma experiência dentro da biblioteca. Aí ele passou pelo processo de formação, que, como eu disse, cada equipamento poderia construir a partir daquilo que tem. E aí agora a gente está falando de acompanhamento, que também é uma medida de formação contínua. E eu acho que o acompanhamento, ele garante não só a qualidade do nosso trabalho, mas também o respeito que a gente tem com o outro. Uma vez que a gente fica preocupado em fazer com que os meninos e meninas possam, né, ter ainda continuidade com as medidas formativas que nós estabelecemos. Então, só para a gente esclarecer melhor, essa ideia de acompanhamento é uma é uma medida de formação contínua e ela pressupõe especificamente a troca de saberes com a prática que eles estão desenvolvendo, também com as demandas que eles gostariam que fosse discutido, né? Uma vez que hoje tem ausência de muitos adultos presentes nessa trajetória para informá-los, então eles vão procurar os adultos que têm, talvez eles tenham mais liberdade de poder solicitar a discussão de um tema e, enfim, e ser atendido. E aí esses temas ele podem ter relação ou não com o trabalho que eles estão desenvolvendo, né? Uma vez que acho que se a gente for pensar, um grande elemento no trabalho formativo é o vínculo afetivo. Quanto mais vínculo afetivo construído, criado e fortalecido, mais espaços para trocas, para transparências, para as verdades virem com mais tranquilidade. E o acompanhamento ele pode ser pensado por dois viés, que é a formação prática e a formação teórica. E aí um pouco eu vou falar sobre cada um deles, para a gente pensar um pouco como é que isso se dá na prática. A formação prática ela tem a ver com o trabalho, o dia a dia dos meninos, né? E aí, como eu estou falando do campo da biblioteca, né? Estou falando do espaço biblioteca, eu não posso perder de vista que por isso que eu pedi para vocês organizem a biblioteca a partir dos setores que tem nela e dos profissionais que estão ali dentro e as atribuições que eles desenvolvem. Então, na formação prática é o fazer do dia a dia na biblioteca. E eu resolvi colocar alguns eixos, né, alguns grupos, mas acho que vocês devem ter até muito mais. Por exemplo, recepção. Dentro da formação prática, dentro da recepção, eu posso fazer um processo de discutir sobre tipos de atendimento, serviços e programação do espaço, uma vez que quem está na recepção é a pessoa que divulga tudo que aquele espaço tem de programação, encaminhamento a outras organizações e de trabalhos e também de serviços comunitários.
eu posso pegar esses assuntos e transformar em temas formativos para discutir com os meninos e com as meninas que estão atuando no espaço. Outro grupo é o grupo da produção, que é um pouco eles entenderem como é que se dá a operação técnica e conceitual do som, da iluminação e de filmagem. Então, aprender a manipular e mexer a mesa de som, a mexer na mesa de iluminação, também aprender a fazer filmagens, a mexer no equipamento, fazer acompanhamentos e visitas técnicas aos grupos artísticos, né? Organização e comunicação com a gestão, enfim, são coisas do campo da produção que elas podem ter esse canal formativo, de aproveitar um tempo para formá-los em detrimento desses assuntos todos listados aqui. Na programação, é conhecimento sobre os grupos culturais no território e fora do território, né? A construção de programação, pensar tema, assunto, dia, horário, grupos, enfim, eles terem a noção de como é que a gente organiza uma programação partindo de informações. Articular parcerias, uma vez que a gente está nas bibliotecas, que o recurso é muito pequeno, o que a gente faz e dedica um tempo da nossa vida é sempre de articular parcerias e estudos sobre os temas da atualidade que possam reverberar na construção de uma proposta programativa, né? O exemplo é a gente poder pensar se a discussão hoje está sendo a questão racial, como é que eu pego um tema e aí eu posso reverberá-lo dentro da biblioteca, pensando a discussão racial como uma exposição, a questão racial com o teatro, a questão racial na música, a questão racial presente em outras linguagens artísticas. E aí, eu estou falando também, tirando programação, projetos culturais, que são levantamentos de projetos, organizações e ações no território. Quem são, na verdade, ações que estão sendo desenvolvidas que podem ser realizadas dentro do equipamento da biblioteca, realizar visitas técnicas, construção e criação de projetos a partir das demandas das bibliotecas. Esses dias mesmo eu acompanho a biblioteca que eles precisavam fazer muitos reparos em livros. E aí eles passaram um bom tempo formando vários grupos de jovens a fazer os reparos de livros, né? Que são desde reparos pequenos, né? Como colar papel contact para manter a durabilidade da capa dos livros infantis, quanto colar os livros que são de brochura, enfim, aquilo que a gente pode aproveitar para, a partir da demanda da biblioteca, a gente criar um programa de formação para lidar com isso. O mediador de leitura, né, que pode ser um profissional, né, uma pessoa, um jovem que está ali lidando com as práticas de leitura dentro do equipamento, e aí ele poder fazer a divulgação no trabalho nas instituições de ensino formal e não formal, mas primeiro saber quais são as instituições que estão dentro do território, compreender melhor sobre o acervo, organização e arrumação do espaço, construção de planejamento, relatório e até ações dentro ou fora do espaço que ele possa desenvolver. E aí, uma parte mais administrativa, né, que eu acho que é mais difícil, pensando que nós estamos todos dentro de bibliotecas públicas, e aí dentro das bibliotecas públicas já tem, né, na verdade, um grupo que fica mais responsável pelas questões administrativas, que é o gestor com uma equipe, ou sem equipe, ou eu equipe, e ele, enfim, faz essa discussão de orçamento e de financeiro. Um outro que não está aqui, que de manhã eu lembrei, também comunicação, que pode ser pensar quais são as plataformas de comunicação, as tecnologias de informação e comunicação que eu posso usar, quais são as propostas de comunicação que eu possa desenvolver para falar sobre a programação da biblioteca, quais são os canais. Então, comunicação também é um grupo que eu diria que ele pode ter um peso muito grande, e aí posso aproveitar os meninos que estão extremamente conectados e que vivem essa agilidade das informações para poder pensar isso. Então, é um pouco isso, da formação prática. Aqui eu acho que vocês têm mais condição de desenhar para mim os setores que vocês têm, que tipo de formações que vocês poderiam dar ou
buscar parcerias para que outros atores pudessem vir fazer, porque isso tem muito a ver com o desenho da biblioteca, com os setores e com os trabalhos que são desenvolvidos, né? Que está por ali. Mas aí eu só trouxe isso para ilustrar um pouco, para a gente saber como pode poder pensar melhor sobre isso. Aí na formação teórica, a gente sai do campo da formação prática e vamos pensar especificamente em formação teórica, que é um tempo que a gente dedica, se a formação prática dos meninos, o trabalho deles é, sei lá, 2 horas por dia, aí cada grupo vai poder pensar qual é o tempo dedicado a isso, mas na formação teórica é um tempo que a gente dedica para ter um assunto discutido com todos, né? Pode ser um grupo pequeno ou com grande, mas que não tem a ver com a questão prática, eles não vão estar realizando na prática, né? É um tempo dedicado para eles estudarem. E aí, na formação teórica, a relação com o trabalho desenvolvido e com as demandas levantadas pelos próprios participantes, né? Eu posso falar na formação teórica sobre o público da biblioteca, porque como eles estão ali lidando especificamente com, com públicos, né? Pode ser importante eu falar sobre o público dela, falar sobre serviços e trabalhos comunitários, fazer mapeamento do território que considere público, serviços disponíveis, escolas e ONGs, falar sobre a função social e o papel da biblioteca, que, enfim, a cada momento a biblioteca está se redescobrindo no seu fazer, né? E aí eu até ia sugerir para vocês lerem, né? Deixe que leiam, da Geneviève Pat, que é uma bibliotecária incrível, francesa, e que ela fala um pouco do quanto ela aprendeu quando ela resolveu colocar a biblioteca a serviço, disponível a tudo aquilo que a comunidade precisava. Né? E eu lembro de uma situação dela dizer que, bom, a gente na biblioteca também empresta, a gente tem caixa de ferramentas, porque as pessoas não têm martelo, elas não têm chave de fenda, e foi a partir disso que a gente conseguiu chamar um público cada vez maior quando eles encontravam na biblioteca aquilo que eles precisavam também no seu dia a dia. E assim, começa assim, depois passa a ser os livros, a gente poder entender que, às vezes, a porta de entrada da biblioteca pode ser por muitas maneiras, por muitos convites, mas a gente não perdeu o intuito, né, de que é viver uma experiência literária com leitura dentro do equipamento. E ações, projetos e programas que são desenvolvidos na biblioteca. Se eu vou ter lá encontros para fazer fanzine, encontros para discutir biblioteca volante, enfim, outras temáticas que possam ser ações que a biblioteca já faz e que podem ser discutidos dentro de um processo de formação teórica com os adolescentes e jovens aí. E aí nós vamos pegar um pouco grupos, né? Quando eu penso formação teórica e penso tema, eu posso partir por muitos eixos. E aí os eixos eles estão todos combinados em forma de combos, né? Eu posso, por exemplo, no eixo 1, que é o eixo mais amplo, né, que o guarda-chuva é maior, eu posso falar sobre jovens e educação, jovens e cultura, jovem política pública, jovem saúde, jovem meio ambiente. E aí cada um desses eu poder discutir com eles como o que disso eles querem discutir, né? Ou, enfim, fazer um pouco esse caminho que eu fiz com vocês no encontro passado, partindo de notícias reais, para botar a reflexão do qual, por exemplo, a ocupação das escolas públicas. Eu estou falando sobre juventude, eu estou falando sobre educação. É só a gente poder entender o casamento que uma coisa passa, né, a ter com a outra. Então esse é o eixo mais amplo, né, o eixo 1. O eixo 2, que é falar sobre também jovens, território, comunidade e família, que aí é especificamente falar sobre o lugar onde eles estão,